Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Graziela Dias, José Maria Dias, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Boa tarde e obrigada. Boa tarde e obrigado, claro. Em destaque, entre outros assuntos bons de conversa, a 15ª edição da Festa do Teatro na cidade do Sado, numa grande organização do Teatro Estúdio Fonte Nova. Algumas edições, com toda a certeza, terão sido inesquecíveis. Quais? Boa pergunta. Arrisco-me a dizer todas. Ponto. Ponto final. Mas há assim momentos. Pronto, há momentos altos, mas olha, estou-me a lembrar de um deles. Pelo seu espaço em si, os Tangerina, de Espanha. Exato, que vieram há uns anos ao Festival de Teatro, e era um espetáculo que era para ser feito à porta dos Passos do Conselho, tinha um palco montado para tal, e começa literalmente a chover, e nesse dia põe-se um dia terrível, e como é que vamos resolver a questão? Isto já foi há uns aninhos, e nós, a partir daí, acho que começámos sempre a cautelar todos os espetáculos que eram de rua, como é que vamos resolver? Se acontecer, a experiência também dita isso, não é? Como é que vamos fazer? Temos que ter sempre uma segunda proposta para que, se isso acontecer, salvaguardarmos os espetáculos. E esse espetáculo transitou para a Câmara Municipal de Setúbal, em que a escadaria... Para o hall de entrada. O hall de entrada, em que a escadaria era a plateia e cá em baixo... Foi um anfiteatro espetacular. Tudo sentado lindo. nas escadas. Foi muito bonito. E o espetáculo a acontecer no hall de entrada da Câmara. É evidente que isto ainda tem uma peripécia muito mais engraçada, porque... o hall da entrada tinha sido mexido há pouco tempo pela Presidente da Câmara, não é? Tinha mudado a decoração toda do hall da entrada, como ela está mais ou menos agora, Sim. E aquilo tinha tudo materiais novos e nobres ali, tinham sido postos há um mês ou há um mês e meio, muito recentes. E o porteiro que dá, portanto, que fica a assistir, portanto, à permanência das coisas. Isto tudo porquê? Porque a sessão de abertura foi no Salão Nobre, as pessoas desceriam as escadas e tinham em frente à porta da Câmara um palco onde assistiriam ao espetáculo dos Tangerina. Chovia torrencialmente, não podia haver. Conclusão.
eu lembrei-me, disse assim, epá, e se a gente transportar o espetáculo para aqui? Isto é um... Tecnicamente também era possível. Era possível, porque era um espetáculo de marionetas, de fio, uma coisa que podia caber ali muito bem. Perguntei aos senhores, lá, aos elementos do grupo, e eles disseram, sim, olha, é porreiro, então vá. Temos é que desviar estes móveis todos e não sei o quê. O porteiro... Não tinha ordem, claro, como é evidente, e tinha ordens expressas por causa daquilo que era novo, não é? E então vá de telefonemas para a Presidente da Câmara, para a Maria das Dores, e ela estava fora, estava a passar o fim de semana. Ela vinha, ela vinha ao festival, à abertura do festival, e estava presente, mas só estaria na altura, não é? E estava longe. Claro. Lá pelos telefones, lá conseguimos ter autorização para fazer ali aquilo. Foi espetacular. Foi muito bonito e ela também gostou muito da ideia, e foi realmente uma pessoa muito receptiva e aberta logo a uma alteração, a um espaço que ela tinha há tão pouco tempo decorado, não? Nesse aspecto foi. E depois foi um espetáculo muito bonito, em que tenho lá fotografias, e é assim um momento em que a câmara é invadida, toda aquela escadaria e aquele hall transformado numa sala de espetáculos. Foi um momento bonito. Outro momento invulgar também foi quando vieram os Azar Teatro ao auditório José Afonso fazer um espetáculo sobre patins, não é? Que era o Barroco Roll. E que fizemos um desfile pela Avenida Luísa Todi, pela zona dos bares, começando lá no auditório, e depois terminando no auditório com o espetáculo que eles tinham. O espetáculo, não, como é que eu ia dizer, não estava dentro da programação, mas não era uma coisa que as pessoas... Pronto, de repente, o pessoal todo que estava na rua de copo na mão, nos bares, veio atrás do cortejo, e enchemos o auditório, e também foi assim uma coisa espetacular, porque ninguém estava à espera, e depois o espetáculo era muito, muito dinâmico e muito, muito visual, e foi também um momento alto. Mas, voltando ao início, acho que todo o festival tem sido um momento alto da cultura. Tem sido uma constante. Não é? Em Setúbal. A Festa do Teatro tem, em subtítulo, Festival Internacional de Teatro de Setúbal. Bom, isto alarga a janela. Logo aumenta a responsabilidade da organização. É evidente. Isso acontece já há uns anos, esta parte. Temos tido a felicidade e o engenho, talvez também, de conseguir trazer sempre alguém fora portanto, de Portugal. A maioria das vezes espanhóis, não é? Como são aqui mais próximos, mais baratos, não descurando a qualidade dos espetáculos, mas já cá trouxemos brasileiros, por exemplo, ingleses e franceses. Sim. Claro, todos os anos temos sempre uma participação internacional, e então, a partir de uma certa altura, começámos a chamar à Festa do Teatro também Festival Internacional. Obviamente. Como é óbvio. E eu sou pela Grande Ibéria. E houve anos que já conseguimos trazer 2 ou 3 companhias estrangeiras. Sim. Agora não. E pronto, sabemos que é uma fatia do orçamento que vai para a companhias internacional, por variedíssimas razões, por até mesmo de questões de voos e de uma série de coisas que acrescem ao cachê. Mas que nós não queremos perder, olha, nem que venha só uma, temos que ter. E depois também temos a preocupação de ter companhias que nos dão garantia e qualidade artística, o que para nós também se torna muito difícil, porque não temos orçamento, nem pouco mais ou menos, de andar em festivais a ver espetáculos. Está bem, mas há uma trilha definida. Exatamente, mas há uma trilha, há alguns festivais, dentro do possível. Sim, há alguns festivais que em anos em que a família Dias tinha orçamento para isso, chegou a fazer algumas deslocações, e que neste momento, te digo, estamos a esgotar, ou seja, tudo aquilo que vimos durante esse tempo está a ser esgotado. Estão numa figura chamada engenharia criativa. É verdade. Faz parte. Olha, gostamos de ver os espetáculos que vêm. Zé, deixa eu armar esta. Qual de vós vai ter o prazer de relatar, assim como il faut, o certame da presente edição? Quem representa o quê e quando? Vamos fazer chegar essa informação aos nossos ouvintes. Concordam? Está bem. Qual de vós? Tanto faz. Se calhar a Graziela, que ela
Não é por acaso que é a diretora de produção do Vamos festival. ao certame, Sim. coisa a coisa. Mas eu posso ir pontuando qualquer coisa que ela se vai esquecer. Nomes, Ok. dias, Olha, locais. A abertura é no Salão Nobre, que é já um espaço recorrente à abertura do festival, com o piano em pessoa, com o Armando Nascimento Rosa, que é um concerto em que vai fazer a abertura. Depois, logo de seguida... Já agora, fazer Sim, aqui um um sublinhar, porque há muitos sítios onde vem a sessão de poesia com piano. Não tem nada a ver com isso. A poesia está lá, porque é Fernando Pessoa. Mas isto é um concerto de voz e piano, onde há canções, ou seja, a poesia do Fernando Pessoa é musicada e cantada pelo Armando Nascimento Rosa. Portanto, não é poesia. Sim, sim. E ao Tu piano, curro. Exato. e ao piano com António Neves O da Silva. significado é esse. Ok, exato. Depois, isto na abertura às 18 horas, às 22 horas, 18h30. Exato, 18h30. Às 22 horas vamos ter no Parque do Bonfim, que também é um espaço que nós introduzimos no festival há uns anos e que fazemos questão de todos os anos ter uma programação para aquele espaço. Em que vamos ter o grupo regional da Serra de Montemuro, Teatro Regional da Serra de Montemuro, em que vão apresentar um espetáculo no Parque do Bonfim. Esta companhia já há muitos anos não vinha ao festival, porque eles fazem na mesma altura um festival que é o Altitudes, em Montemuro, um festival de teatro, e de maneira que coincide com o nosso, de maneira que há assim sempre uma grande dificuldade não de trazer. coincide. Mais ou menos. Eles terminam, começa o nosso. E eles têm muita dificuldade de vir, de maneira que, mas este ano conseguiram fazer Porque como terminou, esse malabarismo, não é? não é? Como termina o festival no mesmo fim de semana que nós iniciamos o nosso, eles a seguir estão estourados, não é? Como é normal, e vão de férias. Mas este ano, com tantas insistências, porque nós continuamos a insistir, será que é este ano que vem? Este será ano que é este não ano? vão de férias. E este Não, ano... mas eles também gostam, sabes? Nós sentimos esse pulsar nas Essa companhias atração. de vir ao festival. Aliás, quando não vem, isto às vezes é muito difícil de organizar um festival, porque às vezes, ou porque nos conhecemos, somos do meio... Organizar não é bem, é programar. Programar o festival, porque este ano não nos incluíram, este ano não vamos, mas quer dizer, nós estamos a fazer um festival para a cidade, não é? Não é para nós. De maneira que temos que ter essa preocupação de ter um leque bastante diversificado e não podem ser sempre os mesmos e temos Não que ir, percas a trilha, por favor. Exatamente. É que o tempo E aqui... dia 24, isto logo na abertura. A seguir, no dia 25, vamos ter a estreia do Teatro Estúdio Fonte Nova, a noite antes de Floresta, no Fórum Municipal Luísa Todi. Segunda-feira vamos ter uma coisa que é uma leitura encenada, de Paulo Lage, que é um espetáculo que vai de seguida, portanto aqui vão só fazer uma leitura encenada, e de seguida este espetáculo vai estrear em setembro, logo no início de setembro, não sei precisar, em Cabo Verde, num festival em Cabo Verde, na escola Sebastião da Gama. Depois, na terça-feira, vamos ter... Dia 27? Dia 27, vamos ter um precipício no mar dos Artistas Unidos, a Não, companhia... desculpa. Dia 27 é o ensaio, o Café dos Artistas. Obrigada, Zé Maria. Eu Dia estou 28, exato. Está dia feita a 27, correção. Exatamente. Dia 27 vamos voltar ao Fórum Municipal Luísa Todi com o Teatro dos Alués, uma companhia que faz um trabalho muito interessante pelo um homem que tem estado à frente desta companhia, o José Peixoto, que é um senhor, um mestre. E que traz um espetáculo hilariante, muito, muito, muito bom. É um texto tão atual também, em que nós estamos a ver aquele espetáculo e estamos, caramba, mas isto foi escrito agora, mas ao mesmo tempo diz tantas verdades, mas com um sentido e um humor espetacular, em que tu sais com algumas coisas... Bem disposto, mas muito alerta. Muito, A chamada atualidade universal. Muito, é muito interessante este espetáculo, muito mesmo. É atual todos os dias. Exatamente. Eu creio que em 2011 o Teatro dos Alués teve um prémio do melhor espetáculo de teatro. Eu creio que foi em 2011, não sei precisar. Com uma encenação do José Peixoto. Eu não sei se este espetáculo... Texto do Marivô. Sim, eu não sei se este espetáculo não é um espetáculo que vá também por aí, este que eles vão trazer cá este Por ano. essa bitola. Depois, no dia 28, vamos até à Casa da Cultura e vamos ter, então, um precipício no mar pelos Artistas Unidos, que é um pequenino espetáculo
de 35 minutos, no máximo 40 minutos, creio eu, e daí a seguir vamos na Casa da Cultura na mesma, no Café das Artes, o pessoal vem, segue o percurso, vem da salinha cá lá de cima, não é? Da Sala José Afonso e desce até ao Café das Artes e vai assistir às curtas-metragens, que é algo que nós também introduzimos no festival já há uns anos, esta parte já há muitos anos, e que há um público. Exato, público e que deu origem a coisas muito mais importantes a nível da curta-metragem em Setúbal. que eu acho que isso é importante. Já também agora pode esclarecer? Em Setúbal não havia nada acerca das curtas-metragens. Nós tivemos uma parceria muitos anos, salvo erro 4 anos ou 5, da Fundação Carlos Gulbenkian, no programa que eles tinham lá, que era Criatividade Artística e não sei o quê, que tinha um programa só dedicado às curtas-metragens e aos novos talentos da realização. E nós trouxemos isso para o festival como mostra e fomos incluindo junto a esses algumas curtas-metragens de pessoal de Setúbal. Mas isso mais tarde, quando começou por Sim, mas fomos incluindo. Está bem, mas o produto... Exatamente. Depois, essa mostra de curtas começou a ser também uma mostra exclusiva a pessoas de Setúbal ou da região, com novas curtas-metragens, novas realizações. Isso fez a necessidade de depois aparecer em Setúbal uma coisa que se chama as curtas sardinas, que e o Festroia também já tem um prémio para as curtas-metragens, mas orgulhamos-nos de termos sido nós a implementar as curtas em Setúbal. Graziela? A seguir, voltamos ao Fórum Municipal Luísa Todi, com a Estalajadeira, que é um espetáculo também dos Artistas Unidos, mas uma grande produção, e que cabe aqui dizer que houve aqui uma colaboração também com o Fórum Municipal Luísa Todi no apoio a esta produção, porque era uma produção que até estava prevista, possivelmente, de ser trazida a Setúbal. Como é que é dizer? É uma coprodução entre o Teatro Estúdio Fonte Nova e o Fórum Municipal Luísa Todi. E o próprio espetáculo é uma coprodução. Vejam bem o tamanho deste espetáculo, portanto é mesmo uma grande produção. É uma coprodução dos Artistas Unidos, do Teatro Nacional de São João, do Porto e do Centro Cultural de Belém, e com o apoio do Centro Cultural do Cartaxo. Portanto, este espetáculo estreou no Centro Cultural do Cartaxo, que é uma coisa muito interessante, porque o Cartaxo tem uma sala de espetáculos, segundo o Jorge Silva Melo, que eu não conheço, mas na palavra do Jorge Silva Melo, que é o encenador desta peça, dos melhores teatros daqui da zona de Lisboa, está no Cartaxo. Ele lá dirá porquê. E então, isto estreou no Cartaxo, depois foi para o Porto, para o São João, e depois esteve no CCB e já correu mais sítios. E agora vem a Setúbal. E agora vem para Setúbal, o qual muito nos orgulhamos, que também Continuemos, Graziela. É um grande espetáculo. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Dia 30 voltamos à escola e aí vamos ter o T3, que é uma produção de jovens criadores, Wagner Borges, Marta Lapa e João de Brito. É um espetáculo também, e um deles é cá de Setúbal, quer dizer, ele não é setubalense, mas viveu muitos anos. Não é de nascimento, mas é setubalense de coração. Viveu que muito tempo Wagner Borges. Em Setúbal. Completamente setubalense. E, portanto, completamente. Apelo para que as pessoas também... é um espetáculo completamente diferente, cá está, coisas completamente diferentes. E depois terminamos no dia 31, e no dia 31 no Fórum Municipal Luísa Todi com a joia da coroa. Eu não sei se será para joia, para mim são todos. Claro, mas para mim é. Porquê? Não só por ser a participação estrangeira, como por ser um espetáculo de muito grande e muito boa qualidade, ser um espetáculo de teatro gestual, protagonizado por uma das companhias que é considerada talvez a melhor companhia de teatro gestual do mundo. Exato. Sublime do mundo. É uma proposta diferente. Sim. É uma companhia que esteve e é talismã do maior festival de teatro do mundo, que é Avignon. Sim. Este espetáculo foi considerado o melhor espetáculo de Avignon há não sei quantos anos atrás.
teve lotação esgotada no Avignon de 2013, sempre lotações esgotadas, e o espetáculo que eles estrearam este ano em Avignon, porque eles tinham 2 espetáculos, o Dosada segundo ato, e um outro que é Irmãos de Sangue, isto a tradução em português, Irmãos de Sangue, foi considerado o melhor espetáculo, mais uma vez, o melhor espetáculo da Avignon de 2013. Portanto, em teatro gestual, claro. O pessoal do teatro não pode perder, não pode perder esta oportunidade de ver a melhor companhia do mundo de teatro gestual. Vai estar o que mais faltava, não é verdade? Ok. Primar pela ausência, nunca. Claro. A responsabilidade é estar e consumir. Exatamente. Há festa no teatro em Setúbal. Sim. Eu vou armar aqui uma perguntinha curta, vocês vão responder também em curto e se quiserem. Quanto custa uma iniciativa desta envergadura? Custa muito. Muito. O orçamento está em cerca de 20 mil euros. Neste momento, temos 15.300. Exato. Acho que está tudo dito. Arestas de vento. Siga a roda. Pergunto, qual é o vínculo jurídico do Teatro Estúdio Fonte Nova? Qual de vós quer começar por responder? O vínculo jurídico? Sim. O objeto? Sei lá, o nosso... Uma associação, uma não cooperativa... estava a perceber. Está bem. Claro, é uma associação sem fins lucrativos. Exatamente. Tenho a sensação, por constatação, que anda uma grande confusão na geral. Ou seja, as pessoas não sabem bem se teatro associativo tem que ser literalmente o mesmo que teatro de amadores. O que é que vocês acham? Quem quer começar? É assim, a constituição de uma associação pressupõe um objeto cultural, ou um objeto em que aí, portanto, nos estatutos são definidas as atividades e o caminho que a associação seguiu. Ou seja, se constitui uma associação, é por algum motivo. Pronto. Esse motivo, no caso do Fonte Nova, é a ação cultural, a ação e divulgação cultural. Exato. Isto para citar exatamente o que lá está, acho eu. Ação e divulgação cultural, e agora sim de repente fui apanhado de surpresa, não venho preparado Isto para tem dizer a ver exatamente, com o facto mas adiante. das pessoas ligarem trabalho associativo a teatro de amadores. Não é bem assim. Adiante. O objeto, quando é constituído, portanto, nos estatutos, no caso da Associação Teatro Estúdio Fonte Nova, ficou um pouco abrangente para poder caber todas as atividades culturais que pudéssemos ou quiséssemos desenvolver na associação. Mas depois há um outro aspecto jurídico, há outro que é o regulamento interno. E aí no regulamento interno depois há a definição das várias atividades, né? E aí há a principal atividade do Fonte Nova, da Associação Teatro Estúdio Fonte Nova, é uma companhia de teatro profissional. Está muito bem respondido. Graziela, o que é que entendes por teatro associativo? É o mesmo que teatro de amadores? Não é bem tanto. Bem tanto assim? Eu não gosto muito de fazer essas distinções. Para mim, há teatro, claro. Ponto final. Há teatro bom e há teatro mau, e há tudo um pouco. E o público é que cá está para selecionar o teatro. Agora, é evidente que quando falamos de teatro de amador, com todo o respeito, as pessoas vivem e têm outras profissões. Se bem que aqui em Portugal a coisa acaba por se misturar um bocadinho. E cada vez mais, porque os profissionais não conseguem e não suportam viver neste momento só do teatro. Qualquer companhia, neste momento, a maior parte tem ali 2 ou 3 pessoas e mesmo as grandes estruturas, claro. Não é? E depois vivem de outros projetos e vivem de poder acumular com dar umas aulas,
e variadíssimas coisas para poder fazer face às despesas que nos Claro. aparecem ao fim do mês e as faturas para pagar e a barriga A dar a dar horas. horas, não é? É muito assim. De forma que vive-se assim. Portanto, para mim, aqui o importante para mim é o teatro. É, Quer dizer, teatro é teatro. É teatro, é teatro. Seja de profissionais ou seja de vontades. E de vontades, eu creio que sim. Pois pronto, quer dizer, é evidente que os profissionais têm e devem ter toda a preocupação de estarem permanentemente a reciclagem. Para além de terem a formação, têm que ter essa preocupação, não é? E daí também trabalharem, quando avançam com o projeto, terem um trabalho de muito mais horas, não é? Claro. O Era teatro, aí o que teatro eu de queria amador, chegar. pronto, quer dizer, acaba por estar muito restrito. A grande diferença, ao horário, uma a carga grande horária. diferença é que uma companhia profissional, dita profissional, tem na sua estrutura 2 ou 3 pessoas que são a base da companhia e que não fazem mais nada. Pronto. Claro. Ou pelo menos, se fazem mais alguma coisa, fazem portanto, no teatro, fazem na mesma atividade. Ou seja, podem dar aulas de teatro, podem, sei lá, fazer trabalhos fora, noutras companhias, podem dar workshops, podem por aí afora, não é? Mas a sua atividade mesmo é só o Exatamente. teatro. Pronto. E depois tem também aquilo que a Graziela estava a querer dizer, que é a componente horária, a disponibilidade e como é que eu ia dizer, e a frequência do trabalho é muito maior do que as ditas companhias amadoras. Mas eu aqui ponho umas aspas, não é? Não são companhias amadoras. Viver o teatro é outra coisa. Eu digo ditas Claro, porque há muita claro. gente que diz assim, não é? Mas vamos definir isso bem Claro. aqui, pelo menos a nossa Teatro ideia é não teatro. é essa. De amadores Exatamente. ou de profissionais. Exatamente. Teatro é teatro. E Exatamente. há muita gente, e o Fonte Nova não foge a essa regra, em que há uma mistura entre atores, muitas vezes, que são amadores, e atores que são profissionais. E daí, às vezes, há essa mistura também. Mas o tipo de trabalho, mesmo quando esses atores amadores no sentido de terem outras profissões Exatamente. e também fazerem teatro. Não viverem só daquilo. Exatamente. A única diferença é que o ritmo de trabalho é completamente diferente. Enquanto quando nós começamos a trabalhar uma produção, ela nunca vai além dos 2 meses de preparação. Nunca. E a maior parte das vezes é um mês e meio. Começamos a trabalhar e ao fim do mês, um mês e meio, Claro. estamos a ter a estreia e depois a carreira da peça. Isso depois depende de muitos fatores. Mas há sempre uma carreira mínima que são 12 espetáculos que se têm que fazer Claro. para que se rentabilize não só artisticamente como também economicamente. Embora o economicamente aqui tem muito que se diga. Isso é muito subjetivo. É muito subjetivo, Regra simples. O teatro é a vossa vida. claro. É isso mesmo. Claro. No meu caso, eu iniciei os primeiros passos em 1973 na companhia do saudoso Álvaro Félix. Sim, senhor. A Graziela, um bocadinho mais tarde, influenciada por mim, já agora, Eu fui um pouquinho mais tarde. mas mesmo contando só na altura em que estamos juntos, já temos, Foi na presença com o Américo Pereira. já estava à temos frente 30, da e agora de repente quer fazer as contas e Não não sei, o consigo. nosso Mas filho já tem 30 anos, portanto Pronto, já lá vão 30 e tais. 35 seguramente, não é? Contigo se calhar 40. Já é. Talvez, sim, por aí. E muito bem. Estamos para aqui nesta conversa transversal ao universo de audição da Popular FM e há coisas que temos que explicar. Estamos a falar de teatro e de quem o faz. José Maria Dias, o que é ser encenadora? O que é ser O encenador? que é esta coisa de ser encenadora? Olha, eu próprio não sei, não é? Pronto. E isso é um título que me foi, de certa forma, começado a inculcar
tipo carimbo, não é? A partir da altura em que tinha que dizer qualquer coisa ou tinham que aparecer nas fichas técnicas dos espetáculos alguma coisa, não é? E depois acabou por as pessoas também começarem por me chamar encenador, o José Maria Dias, o encenador da peça, o José Maria Dias que encenou a peça. Pronto, a partir daí uma coisa traz a outra. Agora, tecnicamente o encenador é aquele que põe em cena, é o que do francês é o que põe em cena. Na vertente inglesa já não se diz assim, diz-se diretor, sim. O que dirige. Portanto, é uma mescla entre essas duas coisas. O que é facto é que quando existe um encenador, a peça, o objeto artístico que sai, portanto, que é feito, não é? Tem a sua marca, de certa forma, a sua direção, a sua marca pessoal, ou os seus gostos, ou a sua estética, está impregnada de alguma forma. Pode, muitas vezes, e eu sou daqueles que bebe um pouco na comunidade artística que está, ou na equipa que está a funcionar, e vou ouvindo, até mesmo faço desafios às pessoas, e muitas das vezes há muitas ideias que são do grupo e não são minhas. Claro. É evidente. Claro que depois há uma direção, porque num grupo onde existem muitas cabeças bem pensantes e com muitas ideias... Pois isso é uma realização através do coletivo. E essa escolha depois cabe ao encenador, não é? Claro, claro. Já temos aqui 4 mensagens. Não vão ser lidas já, vão ser lidas lá mais para diante. Uma de Esther Cid, poetisa ou poeta, o espírito não tem sexo. Outra da Setubalense Conceição Catela, outra de Leonel Dias, outra ainda de Fátima Bastos Gonçalves Cachopo do Til e outra ainda de Maria José Paixão. A malta está colada. Graziela Dias, o José Maria, quando encena, é um contador de histórias. É o que é? Sim. Através do palco. Através do palco. E o ator também. Exato. E o ator também, não é? O ator está na ponta final da está na coisa, ponta final. do processo. Posso intervir também, não é? Vais intervir, tem calma, ok. Deixa falar a Graziela. Está bem. Sim. É quase um poeta. O encenador. Sim. Também, mas eu acho que é aquela... O poeta dá vida à folha simples, Sim. à gota d'água. Exato. É aquela pessoa que nós temos que respeitar, como tudo, não é? Com Claro. toda a equipa, e que, porventura, se não concordamos com aquela ideia que nos está a ser pedida, é um trabalho que é um todo, e aí o ator tem que, por vezes, abdicar, como tudo na vida, o ator terá que abdicar da sua ideia e respeitar a ideia que o encenador pretende para desenvolver o seu trabalho da sua personagem, não é? Nessa ajuda. Eu penso que é isso, porque depois um espetáculo, quando o público vê, quando se confronta com o espetáculo em palco, essas coisas, embora não estejam visíveis, mas notam-se. Claro. Se há um trabalho coeso e se há um trabalho que vai, todo ele está pensado e foi respeitado para que aquilo, como é que eu ia dizer, todas aquelas ideias convergirem num só ponto e as coisas denotam-se. Quando cada um puxa um bocadinho para o seu lado e as ideias acabam por estar dispersas, o próprio espetáculo em si também se denota depois. Fica mais frágil. Isso. Exatamente. Portanto, cá está, quando há uma equipa a trabalhar, uma companhia de teatro a trabalhar, é muito importante. Para já tem que haver cumplicidade. Tem que haver muita cumplicidade entre as pessoas e essa cumplicidade nota-se, de facto. Exato. O José Maria já vai botar o bico. Esta também é para ti. É assim, em jeito de curiosidade. Quando és dirigida pelo José Maria, sentes, passe a redundância, repito, primeiro do que ele, que a cena está conseguida, ou isso é completamente impossível pelo facto dele, Zé Maria, enquanto encenador, estar a realizar-se através de ti?
Apanhas a coisa primeiro que ele, em termos de efeito final? Eu acho que não. Olha, eu acho que não, nem penso nisso. Não, eu sinto. Pela via dos sentidos? Eu tento dar o meu máximo, seja o Zé Maria, seja uma outra pessoa qualquer que me encene, e dar o meu máximo. E fico extremamente, eu sou daquelas atrizes que fico extremamente furiosa comigo própria quando acaba um espetáculo. Mas quando termina um espetáculo. Aquele clique, e mesmo, pronto, já está. Se eu sinto aquele clique, eu sinto aquele clique, mas nunca um clique completo, sabes? Eu saio sempre, mesmo quando, em cada espetáculo que faço, saio sempre com uma sensação, caramba, eu acho que, porque é que eu ali, embora isto o público não note, mas porque é que eu ali não dei aquilo, falhou, aquele registro, aquele tom, qualquer coisa, e tu sentes isso. E nunca saio completamente, digo assim, fiz espetacularmente. Não, sou muito exigente comigo própria e em cada espetáculo saio sempre furiosa porque há qualquer coisa que falhou. E na construção do personagem? Sei que sou uma pessoa muito difícil às vezes de trabalhar. E pronto, e digo, não é? Porque eu própria, não é que eu disponibilizo-me ao máximo. Sim. Agora sinto que as coisas não estão a ir, quando não estão a ir onde eu quero, eu fico completamente... Isso também é perfeccionismo. Completamente furiosa. E por às vezes mim, tenho um bocadinho sou doentiamente perfeccionista. Pois, então se a calhar falta de uma vírgula tira-me o sono. Então fico furiosa e descarrego ali um bocadinho as minhas energias e depois eles têm que maturar um bocadinho. Exato, faz um parte. E depois voltamos a trabalhar. Eu, por acaso, aconteceu-me com o Rui de Matos, aqui há uns anos atrás, uma coisa que eu fiquei, e eu acho que são grandes ensinamentos que nos ficam também para a vida. A Noite dos Assassinos, em que o Rui de Matos... Ainda no Círculo Cultural. Ainda no Círculo Cultural, ensinou esse trabalho. Sim. E a determinada altura aquilo não estava a ir como o Rui de Matos queria e havia, claro, o trabalho ainda estava muito aquém. E o Rui de Matos, mas já se tinha conseguido dar melhor nos ensaios anteriores, e porque o ator também é um ser humano, claro, e tem os seus problemas, e quando vai, nós tentamos deixar tudo para trás, mas claro, às vezes isso não acontece, e às vezes não vamos com a mesma energia, e o Rui de Matos nesse dia desaparafusou completamente e começou aos berros e a pular em cima daquelas tabuinhas que nós já tínhamos construído, e houve ali assim um momento, uma tensão enorme. Claro, eu calei-me. Muitas vezes faz-te conta, não é? Eu calei-me. É espremer. Exatamente, fiquei completamente em silêncio. Olhei para a minha colega caía-lhe as lágrimas, não conseguia parar de chorar. E depois daquilo tudo, isto não é fácil, depois daquilo tudo, vamos meninos, vamos começar a ensaiar. E começou-se a ensaiar. Claro. E depois, à séria. E depois no final alguém me disse assim, ele estava depois radiante. Mas disse assim uma série de palavrões. Portanto, é preciso o ator também ser ator. É preciso ter um grande poder de encaixe e dessa disponibilidade. Claro que sim, claro que sim. José Maria, quem sente a perfeição da cena és tu? Pelo menos tento, não é? É essa a minha função. Mas para além dessa função, porque esse é o objetivo final, é conseguir o espetáculo, conseguir aquilo que estava previsto nos objetivos, quando se delinea o espetáculo e delineia, olha, agora fiquei naquela... Bom, qualquer coisa dessas. Quando se traça a linha... Em português criativo, qualquer coisa serve. Pronto. O que mais importa é a ideia, a mensagem. Sim, quando se determina a linha para onde o espetáculo ir. Exato. É por aí que nós temos que tentar levar a coisa. E é nesse levar a coisa que há vários métodos. E o encenador, para além também de ver o todo e tentar aproximar aquilo que está a acontecer daquela tal linha e daquele tal objetivo, é também um condutor de pessoas. Claro. Tem que saber, tem que conhecer minimamente as pessoas com quem ela trabalha, como é que elas reagem àquele estímulo ou ao outro, tem que saber tocar nos sítios certos
para que a pessoa Exato. se descubra ela própria e às vezes saia daquilo que... Estamos a falar de emoções. Exatamente. Digamos assim. E saia daquilo que nós sabemos que é a parte visível da pessoa, Claro. não é? E consiga entrar nela própria e ir buscar coisas que ela própria às vezes nem sabia que as tinha lá. Isso é um trabalho que se faz no dia-a-dia, quer dizer, no dia-a-dia, no trabalho do dia-a-dia, e também se constrói ao fim da convivência com as pessoas, não é? Exato. Eu, a Graziela, sei muito bem como é que é a despicaçar. Exato. Muito bem. Eu- Não preciso chegar sim. aos extremos do Rui de Matos, Claro. Claro. naquela, portanto, Há um conhecimento naquele próprio dia. Sim, que Claro. E ela Exato. sabe disso. Cria Às novas vezes, janelas. Não é? Às vezes temos discussões de caixão à cova, não é? E é mesmo, mas é engraçado porque trabalhar com a Graziela é uma coisa que me realiza, não sei se realiza a ela, mas a mim realiza-me, porque ela puxa por mim, eu puxo por ela e a coisa, às vezes, como eu estava a dizer, há discussões imensas, Claro. mas depois aquilo tem um resultado final que é aquilo que nós Possivelmente estou-me a lembrar é o que interessante. aconteceu à Betty Lemon. na Betty Lemon tivemos trabalho, umas... em que o Zé Maria queria uma determinada... ou seja, nós concordámos em termos dramatúrgicos com tudo aquilo que iria acontecer quando se fez essa análise dramatúrgica, mas depois foram começar a ser pedidas coisas durante a encenação e que eu estava com muitas reticências e medos mesmo, não é? Um medo muito grande. E eu dizia, mas tu estás-me a pedir isso e depois como é que as pessoas, eu não sei se o público depois vai entender isso. Olha, que grande canastrona, agora fala com a voz entremolada, agora fala com a voz sem estar entremolada de um momento para o outro, todo aquele jogo que me era pedido e que eu tinha algum receio, porque depois o ator também tem os seus medos, quer dar o seu melhor e tem receio, mas pronto, mas se tu achas que é assim, ok, se é isso que queres, vamos ir em frente, força, meia bola e força, e vamos trabalhar nesse sentido. Mas às vezes depois essas discussões são assim um bocadinho... Eu tenho um amigo encenador que costuma dizer: quando olho e não tenho mais nada para dizer, está perfeito. Arestas de vento. Convidados especiais Graziela Dias, atriz, e José Maria Dias, encenador e diretor do Teatro Estúdio Fonte Nova. Queridos amigos, podem dizer que têm dramaturgos preferidos ou quem gere repertórios não poderá fazer? Bom, isso é uma pergunta engraçada. Há sempre dramaturgos preferidos. Há aqueles com quem nós nos identificamos mais. Mas se me perguntares se a linha estética que eu sigo ou que de certa forma imprimo no Teatro Estúdio Fonte Nova tem a ver com isso, digo-te já que não. Não é? Eu tenho um dramaturgo que tenho 2 ou 3 e não vou aqui dizer porque eles portanto ainda estão vivos e não quero arranjar confusões, mas que gostaria de os fazer a toda a hora. E tenho lá peças que gostaria mesmo de os fazer. Depois, a oportunidade para elas entrarem, não só a nível técnico e a nível de condições de produção, mas principalmente do momento em que a sociedade se rege, ou no momento em que ela está, porque o Fonte Nova, desde o início, tem feito sempre um teatro
não direi de intervenção, porque acho que isso é um chavão que não calha muito bem, mas um teatro interventivo, um teatro que não é só para divertir. Claro que também tem a sua diversão, e eu acho que deve ter, mas tem que ter mais qualquer coisa. As pessoas, quando saem dos espetáculos do Fonte Nova, para além de virem muitas vezes mal dispostos e tristes, mas isso é outra questão, vêm sensibilizados desta forma, pronto, mas principalmente vêm tocados. Claro. Vêm sempre com alguma coisa que os transformou ou que os leva no futuro a questionar para a sua transformação. Ou para afirmar aquilo que já são realmente. Não é? Portanto, não fazemos, como se costuma dizer, o teatro gratuito, o teatro para divertir, da pluma e da lantejola. Também fazemos com plumas e lantejoulas quando é preciso. Pois é, um teatro Agora, definidor. essas plumas e essas lantejoulas têm que implicar mais qualquer coisa. Exato. Por isso, voltando aos dramaturgos, há esta linha que nós seguimos. E então, quando elas se encaixam, se há uma peça desse dramaturgo, desses, que se encaixa naquilo que nós queremos e que temos possibilidades na prática de produção e de condições logísticas e outras, que no momento, olha, ok, vamos embora. E acontecem. Exato. E acontecem. Mas não é por aí. É principalmente os outros motivos que vão levar à escolha das peças a levar a sério. Graziela, queres acrescentar alguma coisa? Se eu quero acrescentar. Sim. Sim, porque eu acho que a arte tem que estar atenta a tudo o que nos rodeia à volta. E essa atenção tem que ser permanente. Por exemplo, agora este espetáculo que vamos estrear, que fizemos já em 2008, já abordámos este autor, o Coltês. Portanto, vamos agora estrear durante o festival. E eu direi estrear porque de facto há toda uma encenação que foi, por assim dizer, revisitada, e não é o mesmo espetáculo, mas é um outro espetáculo. Com o mesmo texto. É um trabalho que nós achamos volta a ser um texto que todo, é sempre pertinente fazê-lo, mas agora mais que nunca, porque ele é tão forte, ele diz-nos tantas coisas. É só para sublinhar o que estás a dizer. Sim. Na altura era a avisar o que aí vem, e agora estão a ver, já cá está. Creio que sim. Já cá está. É muito interessante que este autor no momento nunca foi muito bem visto, e teve muitos problemas, e morreu sem ver o trabalho dele ainda reconhecido, e neste momento é um dos maiores dramaturgos contemporâneos reconhecido, não é? Exato. Se bem sei, o filhote Eduardo Dias, pelo talento nato que possui, vai ser o protagonista. Bom, êxito garantido, já se vê. Não sei, será êxito, pelo menos Possivelmente vai ser. Estamos a trabalhar para isso. Eu acho que isto é sempre um ponto de interrogação muito grande. É a grande dádiva, é a grande paixão, é o trabalho, é darmos o nosso máximo, e depois, olha, vamos ver. Se não correr tão bem, paciência, vamos trabalhar para que corra melhor. Vocês sabem que eu gosto muito de ver o Eduardo Dias nas tábuas. Gosto de ver o Eduardo. O Eduardo faz um registro neutro quando é preciso. Faz um registro mais marcado, se for o caso. Quer dizer, é um ator a corpo inteiro. És tu que estás a dizer. Sou eu que estou a dizer. Mas já agora digo que ele que me orgulha muito. Não? Claro. Sim. Graziela? Eu, por acaso, ontem estava na minha parte no escritório, e eles estavam a ensaiar. Eles estavam a bater pedra. Eles estavam a bater pedra, a ensaiar. E eu estava a trabalhar na produção do festival, e a determinada altura emocionei-me um bocadinho, porque, claro, é óbvio, ele é meu filho e é natural que assim seja, não é? E de repente fez lembrar um bocadinho a mãe. Ele não estava a dar aquilo que ele achava, e de repente solta-se e fica completamente furioso, e há ali assim um momento de descarga de adrenalina dele próprio. Isto não está a conseguir, e ficar completamente desorientado. E o pai, encenador, o assistente, o Leonardo, ficaram ali calados a ouvi-lo, a ele a descarregar, e depois voltou a ensaiar. Eu digo assim, está bem, ok. Mas sinto que ele também há essa grande exigência nele. Arestas de vento.
cá para nós, os setubalenses estão a ir mais ao teatro se pensarmos na cidade do Sado, sei lá, há 5, 8 anos atrás? Qual de vós? Eu creio que sim. Creio que sim. Eu arrisco mesmo a dizer que sim. Agora, também é muito importante os meios de divulgação. E A promoção. A promoção de um espetáculo. E quando isso não existe, de facto, não chega às pessoas, não é? E quer nós queiramos, quer não, mas, por exemplo, em Setúbal tínhamos o Jornal do Setubalense, que neste momento não existe, é menos um meio de comunicação. E se essa divulgação não chega, as pessoas também, Claro. porque há muita informação, sabes que neste momento acaba por haver, no mundo que nós vivemos hoje, muita informação e muito ruído à volta. Ainda E por se não cima, toda na mesma altura. E se não há Ao mesmo tempo. Exato. Escolher o quê? Exato. E se não há umas opções estratégicas a Claro. pensar, Vincadas. é dificilmente. As companhias neste momento não têm dinheiro, é óbvio. Nem as grandes companhias têm dinheiro para fazer as promoções dos seus espetáculos. E, por exemplo, em relação a determinados eventos, se isso não for bem feito e com uma estratégia definida, caímos no risco de não conseguirmos. Mas nós sentimos, não só pelo Teatro Estúdio Fonte Nova, mas sentimos que, de facto, mesmo pelo evento da Festa do Teatro, de ano para ano, tem havido um acréscimo de público. O ano passado, por exemplo, estávamos com imenso receio, porque a crise já estava instalada o ano passado, não é? E o público acorreu, nós Aumentámos o número de lugares e de facto tivemos espetáculos cheios e outros, a maior parte deles esgotados. Portanto, é assim, neste momento o que nos socorre é as redes sociais, como é evidente, não é? E o passo à palavra, Claro. o boca a boca, não é? Às vezes nos primeiros espetáculos temos os convidados, não é? Aquela trupe Também faz parte. Sim, não rejeito de maneira Claro. nenhuma. E Temos são aquela, esses? sim. E temos aquela trupe que vai e no primeiro espetáculo enchemos e tal. E depois, se o Espalhem a espetáculo notícia. exatamente, se o espetáculo agrada, temos garantido ali Claro. público Claro. para mais umas sessões. Mas é evidente que por muito que queiramos, a falta, como ela diz, e ela é especialista nisto, Sim, ela sim. parte de produção é com ela. Não quer dizer que eu não dei uns toques também, né? Já estão muitos anos também nisto, mas ela, como está sempre à frente da jogada, por assim dizer, ela está mais especialista que eu. Mas estava eu a dizer que é evidente que os grandes meios de comunicação fazem falta, e depois temos outra coisa que é há uma região metropolitana de Lisboa que vem até Setúbal. Exato. Mas Setúbal é mesmo a periferia, é mesmo a ponta de lá, o final, o Finisterra, como Exato. e aí as coisas são muito mais difíceis. Há várias barreiras, Muito até mais psicológicas. difíceis, muito mais difíceis. Sim, Até psicológicas. claro, Exatamente. claro. E o raio do preconceito. Sim, e o preconceito. Depois e o preconceito, não é? Porque, no entanto, se formos ver, Setúbal tem público para teatro. Exatamente. Basta haver uma coisa mais mediática, que os atores aparecem na televisão por qualquer motivo, na novela ou num programa mais humorístico, e levantam o dedo indicador só, não precisam de mais nada. Eu não sei se é bom ou não sei se é mau. Isto é só para dar o exemplo. O que sei é que Levantam o Fonte Nova tem público fiel. Sim, isso é sei. verdade. Isso é verdade. Vocês geraram Sim, sim. necessidades Sim, e o público aparece. Isso é que importa. Sim. Já decaiu um bocadinho em relação a nós também, porque nós também decaímos um bocadinho no número de produções. Claro, tem a ver com tudo. Arestas de vento. Aqui está uma boa pergunta também, bem encaixada, eu acho, na lógica evolutiva da festa do teatro, da vossa festa do teatro em Setúbal. Da nossa festa. É bem verdade, e sem nós não há da festa. vossa, exatamente. Acho que um dos lemas da festa é convosco A É festa bem faz. verdade, dialética pura. No entanto, ela move-se. A peça
que os Fonte Nova vão apresentar foi apanhada porque foi ou tão somente porque está bem na lógica dos últimos trabalhos do Teatro Estúdio Fonte Nova? Eu penso que já disse um bocadinho daquilo, já respondi um bocadinho. Não chegaste cá, daí este apenso. Sim. Eu deixei passar e tal por razões de serviço. Mas, como a Graziela disse aí há tempo, há bocadinho, e eu também disse, esta peça, a primeira versão dela foi feita em 2008, como aviso daquilo que estava para vir. E agora achamos que ela deve aparecer novamente para dizer, aqui está. Tomem atenção que aqui já estamos. Desenhada de outra já maneira. Estamos, claro. A base é a mesma que é o texto. O ator é o mesmo que é o Eduardo. Exato. E há nuances. O encenador és tu. Exatamente, o encenador sou eu. E o vídeo também é a mesma pessoa. E é assim, o trabalho de vídeo também é o Leonardo Silva. Mas a encenação tem nuances. Claro. É uma evolução dentro daquilo que já foi feito em 2009. Sim. Andas à procura das chaves, não é? Sim. O teu inconsciente Sim. está sempre de Sim. serviço. E achámos que era a altura certa. Porque... Clique, é agora. É agora. Foi isto tudo que aconteceu para acontecer a O Eduardo também como ator é diferente? Sim, é muito mais evoluído, não é? Tem 5 anos mais, não é? Na altura, para quem viu, ele já estava num estado em que se deu para fazer, e bem, note-se, e bem, a peça, mas este ano eu acho que ele está muito melhor como ator e acho que vai ser muito melhor. É fácil dirigir o Eduardo ou ele, porque está mais preparado, tornou-se mais complicado? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Diferente. É diferente. E é assim, ele refinou, ele está mais exigente, tem mais saberes, e então é difícil, por vezes, conseguir justificar aquilo que eu quero que ele faça, não é? Porque é na argumentação que o encenador tem que é na argumentação que o encenador consegue levar os atores a interpretarem aquilo. O preceito. Não é impor, é levá-los a adotar. Conduzir a peça através do ator em conformidade com a sua própria compreensão. Espera. Este impor aqui é mera literatura de cordel. Impor é realizar a coisa através do ator. Alto lá, voz do mal. Não, nada disso. Impor aqui é introduzir, realizar a coisa através do ator. Faz com que eles, atores... Conduzir o ator. Exatamente. Adotem. Exato. Tornem seus aquelas Claro. coisas. E isso assim resulta. E a coisa está a funcionar. Acreditas naquela peça e, em particular, Acredito. no Eduardo Muito. Dias? Acredito. Eu acredito piamente. Acredito muito. Lá estarei com toda a certeza. Há 2 atores em Setúbal, não sei se terão a mesma idade, talvez, andarão lá perto, o José Lobo e o Eduardo, que eu acho que apontam muito pela mesma definição de teatro. Eu acho que isso é uma falsa questão. Eles não são nada iguais. Nada mesmo. Sim. Nem fisicamente, nem o processo de não trabalho. É o mesmo teatro que está ali. Não, o mesmo teatro pode ser. São ambos mas versáteis. abordagens diferentes. Sim, mas o Zé Lobo é diferente do Eduardo, muito diferente. Não sei se ou melhor, pronto, ficamos por aqui. São diferentes. Eu aplaudo literalmente e da mesma maneira o José Lobo e o Eduardo, independentemente dos bonecos serem diferentes nas tábuas. Mas o teatro é aquele. A qualidade final está lá, com respirações diferentes, naturalmente. Arestas de Vento. Esther Cid, poetisa. Um abraço do tamanho do mundo aos meus amigos que tanto gosto e admiro. Estou a adorar esta conversa com o Fonte Nova. Mário Viegas faz falta ao teatro. Um beijinho. Qual de vós?
Sim. Faz sempre, grandes vultos como o Mário Viegas fazem-nos sempre falta, não é? Outros vão aparecendo, mas o Mário Viegas era... E vai ficar, não é daqueles que esquece, não vai esquecer. E está-nos a fazer falta muita gente dessa, com essa voz ativa e mordaz e interventiva. O buracão está aí, não é? Exatamente, um buraco enorme. Nestes momentos que vivemos. José Maria, queres acrescentar ou passas à frente? Passa à frente. Dá-me jeito. Conceição Catela, Setubalense. Bons ventos para o Arestas de Vento. Parabéns ao Teatro Fonte Nova pela chama do teatro que vão mantendo viva. Querem comentar? Acho que está tudo dito. Não é pergunta, é uma afirmação que eu partilho. Exato. E que nós agradecemos. Claro. Eu acho que é tão bom, é disto que se faz. É que nós, quando fazemos... é pensar, porque o teatro não se faz sem público, não se faz sem as pessoas, não se faz sem a comunidade. E quando nós temos este feedback, não é? Quando isto nos chega, é das coisas mais interessantes e mais gratificantes que nos podem acontecer. Esta é muito boa. Lionel Dias, Setubalense, um homem do sobe e desce. Assim se confirma que o Arestas de Vento continua vivo e também interventivo. O resto passa ao lado. Viva a verdadeira cultura. Um abraço. Pergunto, vamos ao teatro? Eu acho que sim. Nós estamos já lá. Portanto, precisamos que ele apareça e traga gente atrás. O Lionel só tem que aparecer. Graziela? Um grande abraço para o nosso Exatamente. grande amigo E Lionel, família. que foi das pessoas com quem eu também comecei a fazer teatro. Ou seja, o meu início no teatro estava o Lionel Dias e conhecemos aí e daí ficaram grandes amigos. Exato. E ele é um deles e que permanece. Agora há aqui um belíssimo Ele e a Ivete. complemento da Fátima Bastos Gonçalves Cachopo, do Teatro Infantil de Lisboa. E diz a Fátima, isto é uma tirada, vocês vão comentar por consequência, naturalmente. Má nada. Quem fala assim não é gago. Má nada. Comenta. Má nada. Má nada. Eu só teria a acrescentar uma coisa, uma vez que vem da parte do teatro, ela faz parte do Teatro Infantil Exatamente. de Lisboa, do TIL. Nós há uns anos largos tivemos no festival, o Teatro Infantil também tinha cabimento a alguns espetáculos que trouxemos ao festival, mas chegámos à conclusão que naquela altura era uma altura de verão, muito má, os pais acabavam por não ir com as crianças à tarde para o teatro, os infantários estavam fechados, a maior parte, as escolas, e tínhamos público à noite já nessa altura, havia um crescimento de público e os espetáculos infantis com isso não acontecia, de maneira que daí isto também é uma justificação para nós. Sim. Não sei se um dia não vamos... Maria José Paixão é poetisa. Parabéns pelo trabalho e dedicação a esta tão nobre arte que é o teatro. Muito sucesso e força. Obrigada. Um bom comentário. Pergunta o poeta e diretor da revista Viva Setúbal Magazine, Luís Filipe Estrela. E diz assim: vocês, José Maria Dias e Graziela Dias, e os Fonte Nova, foram sempre, independentemente de escolhas e paladares citadinos, agentes ativos e reconhecidos da cultura feita em Setúbal, da boa cultura setubalense. A primeira pergunta é a seguinte: a cidade de Setúbal é hoje tão setubalense como era nas décadas de 70, 80 e parte de 90? Qual de vós? É assim, houve um período em Setúbal que começou por aí em 87, 88, 86, não sei precisar exatamente, em que houve uma viragem muito acentuada, na minha opinião, negativa. E essa acentuação começou a virar mais ou menos nos anos 2000, 2001. Só que essa viragem está, como é que eu ia dizer, está difícil. Bateu-se demasiado no fundo para conseguirmos voltar ao nível que estávamos nos anos 70, 80, porque é difícil essa recuperação.
principalmente também quando a crise económica está a ajudar a não ajudar. ou melhor, neste caso, a não ajudar. Ou a ajudar a afundar. Pronto, eu considero que houve um buraco, como tu disseste há bocado em relação ao Mário Viegas, houve um buracão ali numa zona É verdade. que está difícil de sair de lá. Graciela, antes de complementares, deixa só eu botar esta mensagem que acabei de escrever, agora mesmo aqui na folhinha, e que li aqui no chat. Foi enviada por Sandra Paula, Presidente da Federação Portuguesa de Teatro. E diz assim: Ricardo Cardoso, dá os parabéns aos Fonte Nova por esta entrevista. Estou a gostar muito, estamos todos a gostar muito. Presumo que a malta do teatro esteja a ouvir. Ok, Claro. nós só temos a agradecer a vocês, Exatamente. Acabou ao de seu chegar. Campos, ao Ricardo Cardoso. Segunda pergunta do poeta Luís Filipe Estrela. E diz assim: para uns há características setubalenses em quebra, para outros é tudo ao contrário. Setúbal está, em cada dia que passa, mais perto da sua gênese de liberdade e de cultura. Que ideia fazem deste embrulho? Repito, recebam um grande abraço. Está feito. É assim, Setúbal, como uma cidade grande que é, não é? Tem vários estratos, não é? É evidente. Agora, o extrato maioritário, era disso que falávamos há bocado, é capaz de estar não direcionado na melhor, ou não está posicionado na melhor zona, talvez, na minha opinião. Pronto. É só isso que eu tenho a dizer. Portanto, agora, não podemos dizer que a globalidade é assim Exato. ou assado. Não. Há ali uma franja de pessoas que estão posicionadas num sítio que eu acho que talvez não seja o melhor. Graciela, antes Essa de recuperação responder, é aquilo que nós estamos a tentar eu gostava fazer. de te fazer outra pergunta, para já não voltares a este assunto. Sim. Eu fazia-te outra pergunta Sim, no diz, mesmo diz, registro, diz. para ganhar tempo. Sim, diz. Tu, mais o Zé Maria, enquanto companheiros de cultura, fazem de Setúbal uma ilha na vossa utopia cultural? Uma ilha que tentamos que ela tenha Se olharmos em volta máxima e visibilidade vermos assim, para fora de Setúbal, esta não é? sociedade assim como está, Sim. tão desculturada. Sim, mas Setúbal é uma ilha para vós, É assim, Setúbal... no bom sentido do termo. No bom sentido sim, no do bom termo. sentido do termo, sim, Mas- mas nós procuramos que ela transborde para fora, não é? Exato. Que tenha todo um rio à volta dessa ilha e que a gente o faça transbordar. É uma fuga para a frente. Ok, Exatamente. sim, Temos que criar pontos dessa ilha para outros lados. para outros lados. E redes, eu acho que isso é temos-las extremamente criado, importante. porque a Festa do Teatro, o Festival Internacional de Teatro de Setúbal, é reconhecido a nível nacional. Claro, claro. Muito reconhecido. E arrisco a dizer que é mais reconhecido fora de Setúbal que em Setúbal. Mas essa coisa não é muito boa. Não é boa, Essa coisa não é muito boa. Pois não. Alguma coisa está a falhar. Pois, mas é dessas coisas que eu estava a falar há bocado. Isso irrita-me. É dessas piamente. coisas. Pois. É uma daquelas coisas que me irritam. Pois, também me irrita piamente. muito. Também me irrita muito. O que é que recordam do Luís Pacheco? O Luís Pacheco, 15 segundos, Zé. infelizmente não me privei muito com ele, não é? Portanto, não posso responder muito a isso. Lembro-me de uma pessoa muito, muito marginal. Isso, os contactos que tive com ele foram poucos, Abjecionei. mas muito marginal. muito irreverente. Muito irreverente, sim. Sim, sim. 15 segundos também para a resposta. E Carlos César? Carlos César é um dos construtores desse buraco. Não sei, eu acho que Carlos César... Também existe em forma de buraco? sim, eu acho que... Para Setúbal foi, na minha Exato. opinião. Talvez, sim, eu diria que sim, mas talvez porque a partir de um certo momento acho que houve uma determinada cegueira no Carlos César que o fez virar as coisas um bocadinho... Trocar os baralhos. Ok, Sim. podes Pronto, mas arranjar é a as tua justificações opinião. todas que quiseres, Exato, mas exato. Mas eu- o resultado final é o buraco. Sim, Exatamente. mas não deixou de ser um Graziela, homem de uma temos grande 3 paixão minutos, pelo teatro. 3 minutinhos. E ele deu um bocado a vida dele Álvaro ao teatro. Félix, muito rapidamente, por favor. Álvaro Félix, isso cria um nozinho na garganta. E é um grande amigo. Um grande ator e um grande amigo. Bom, esperemos que o nosso comum amigo e ator encenador Fernando Guerreiro, para a nossa grande alegria, ultrapasse esta fase menos boa naquilo que diz respeito à saúde e em breve esteja no dia-a-dia connosco. Esperemos.
Qual vai ser o primeiro a falar, Fernando Guerreiro? Temos 1 minuto de antena. Olha, Fernando Guerreiro é outra pessoa de quem eu tenho uma amizade já muito antiga e de quem e que me custa um pouco estar a falar dele neste momento, porque sei que ele está a passar uma fase muito má da vida dele e que também tenho a certeza que ele há de ultrapassar. Está no nosso coração desde sempre. Basta dizer que foi também um dos responsáveis pela fundação do Fonte Nova. E tem este caminho comum connosco. É uma pessoa de quem eu prezo muito e gosto muito. Fernando Guerreiro é um homem, é um senhor do teatro que o moveu sempre, foi sempre a grande paixão dele, a arte, o teatro, e custa muito ver o Fernando neste momento como vimos, e quis o destino, não sei se há destino, se não há. Eu gosto sempre de ter muitas interrogações na minha vida e de andar sempre à procura de respostas, e acho que cada vez as encontro menos. Que nos cruzássemos em palco e contracenássemos, e isso aconteceu com o musical. Exatamente. Gostaria muito que ele voltasse e que ainda pudéssemos. Queridos amigos, eu vou dar-vos menos de 1 minuto, não tenho mais tempo, e estou a ser muito generoso, mas não posso ultrapassar a coisa. De utilização livre, salvo seja, para falar em jeito de efeito final da 15ª Festa do Teatro. Quem quer começar? Meio minuto. Apelamos, venham ao teatro. E acho que está quase tudo dito, não é? Pois é isso. Há bocadinho, quando perguntaste sobre os números, eu deixei aqui uma pistazinha que foi, neste momento temos o apoio exclusivo da Câmara Municipal de Setúbal, que é dos financeiro, e também na parceria da divulgação e dos meios técnicos e logísticos que têm posto à disposição do festival, e de certa forma adotou o festival como sendo um festival da cidade e em parceria com a Fonte Nova, mas o festival tem um orçamento de 20 mil euros. Portanto, precisamos do público para cobrir este déficit. Esperemos bem que ele apareça. Há motivos de sobra para que isso aconteça. Graziela Dias, José Maria Dias, foi um prazer falar convosco nesta emissão de hoje do Orestes de Vento aqui na antena da Popular FM. Para vós e para a Festa do Teatro, as maiores felicidades. Bem-aja. Muito obrigada. Muito obrigado por esta oportunidade. Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.